Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. Enxergando a luz na escuridão. Olá, a paz seja contigo. Hoje o tema a ser estudado é revelando a verdade à luz da Escritura e da história, a incompletude da reforma e o caminho da restauração. Texto base, Romanos capítulo 3. Versículo 4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e sejas vitorioso quando fores julgado. Introdução. O legado e a necessidade de ir além. Amados irmãos, a paz do Eterno sejam com todos. O tema de hoje nos convida a sermos como os bereanos. Atos capítulo 17, versículo 11. Examinando toda a luz da palavra de Deus. A reforma protestante do século XVI foi um divisor de águas, vitoriosa na batalha da justificação pela fé. Contudo, nossa tese, à luz da Escritura e da história, é que esta reforma foi incompleta. O princípio sola scriptura, somente a Escritura, foi aplicado de forma seletiva, resultando na manutenção de dogmas e práticas herdados da tradição histórica, em vez de um retorno total à pureza da igreja primitiva. A igreja manteve a Bíblia exclusivamente em latim por mais de 1000 anos. O ponto sobre a Trindade é crucial. A doutrina da Trindade não foi um ponto de ruptura entre a Reforma Protestante e a Igreja Católica Romana. Pelo contrário, foi uma das doutrinas dogmáticas centrais que a Reforma manteve firmemente, alinhando-se com a tradição dos concílios ecumênicos da Igreja Antiga, como o de Niceia, 325 d.C., e Constantinopla, 381 d.C. Isso reforça a ideia de que a reforma foi seletiva em sua aplicação do sola scriptura, somente a Escritura, aceitando a formulação trinitária da tradição, embora afirmando que ela era biblicamente fundamentada. Como a adesão à Trindade prova que a reforma não buscou um monoteísmo bíblico puro que rejeitasse formulações dogmáticas complexas e posteriores ao período apostólico. Durante toda a Idade Média, a Bíblia oficial era a Vulgata Latina. O latim já não era falado pelo povo apenas. Clérigos, monges, teólogos, alguns nobres. Manter a escritura em latim tinha um efeito prático. Somente o clero podia interpretar, acessar e controlar o conteúdo bíblico. O povo dependia 100% da mediação da igreja. Isso é estrutura institucional. Concílio de Toulouse, 1229. No contexto da repressão aos cátaros, o concílio decretou: proíbe-se aos leigos possuírem os livros do Antigo e do Novo Testamento. Esse é um decreto oficial. Foi um dos primeiros bloqueios formais contra a massificação bíblica. Sínodo de Oxford, 1408, Inglaterra. Foi estabelecido: nenhum texto da Escritura pode ser traduzido para o inglês sem permissão da Igreja. Isso foi uma resposta direta ao movimento de John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. John Wycliffe, 1320 a 1384, traduziu a Bíblia para o inglês.
condenado póstumamente. Seus escritos foram queimados. Seu corpo foi exumado, queimado e jogado no rio Swift, ordem papal de 1415. Motivo: criou uma versão da Bíblia que o povo comum podia ler. William Tyndale, 1494 a 1536. Traduziu o Novo Testamento para o inglês, a partir dos originais gregos. Fugiu da Inglaterra, mas foi capturado na Bélgica. Estrangulado e queimado pela Inquisição. Últimas palavras. Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Por quê? Porque ele ousou colocar a Bíblia nas mãos do povo. O legado e as limitações da Reforma Protestante. Vamos agora analisar através deste estudo como o controle eclesiástico da Bíblia preparou o terreno para a Reforma e como a própria Reforma, embora vitoriosa em doutrinas-chave, demonstrou ser incompleta em aspectos institucionais, escatológicos e na guarda do dia de repouso, e como manteve a doutrina da Trindade em alinhamento com a tradição histórica. Ponto 1. O monopólio da Vulgata e a batalha pelo acesso. A batalha sangrenta pela palavra. Por mais de 1000 anos, a Igreja manteve a Bíblia exclusivamente em latim Vulgata, uma língua inacessível ao povo comum. Este ato estabeleceu um monopólio da interpretação pelo clero e pela hierarquia. O efeito da barreira linguística. A limitação do acesso criou uma total dependência da mediação da Igreja, garantindo o controle doutrinário. Quando esta estrutura foi desafiada, a resposta foi institucional e violenta. Proíbe-se aos leigos possuírem os livros do Antigo e do Novo Testamento. Concílio de Toulouse, 1229. Nenhum texto da Escritura pode ser traduzido para o inglês sem permissão da Igreja. Sínodo de Oxford, 1408. Os mártires da palavra. Figuras como John Wycliffe e William Tyndale pagaram o preço máximo por ousarem traduzir a Bíblia para o vernáculo. Eles foram os pioneiros da sola Escritura, somente a Escritura. O apelo de Tyndale era que a palavra de Deus se tornasse acessível ao mais simples dos homens, cumprindo a verdade que a Bíblia é a autoridade máxima para a vida de fé. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos aprofundar ainda mais o ponto 1. O monopólio da Vulgata e a batalha pelo acesso, com passagens bíblicas-chave que contextualizam a luta dos tradutores e o fundamento do sola Scriptura. O monopólio da Vulgata e a batalha pelo acesso. Fundamentos bíblicos. A luta contra o controle eclesiástico da Bíblia tinha suas raízes em princípios que a própria Escritura estabelece sobre a acessibilidade e a autoridade da Palavra de Deus. A essência do sola Scriptura. A suficiência da Palavra. O trabalho de Wycliffe e Tyndale foi o esforço para democratizar a Bíblia, baseando-se na crença de que ela é suficiente e clara para guiar o crente, não necessitando de um clero como único intérprete. A Bíblia em si clama ser a fonte completa de sabedoria e correção. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Este versículo nega a necessidade de que a tradição eclesiástica tenha igual ou superior autoridade à palavra de Deus, pois a Escritura sozinha é suficiente para o homem de Deus ser perfeito.
e perfeitamente instruído para toda boa obra. Versículo 17, que complementa o 16. B. O princípio da acessibilidade. O monopólio do latim vulgata negava o preceito bíblico de que a palavra deve ser lida e conhecida por todos, não apenas por uma casta sacerdotal. O desejo de Tyndale de que o rapaz que maneja o arado pudesse ler a Bíblia ecoa mandamentos do Antigo Testamento sobre o ensino constante das Escrituras. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 7, está escrito: E estas palavras que hoje te mando estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Este mandamento implica que a palavra deve ser compreendida na língua cotidiana, para que possa ser ensinada e incorporada à vida familiar e diária, e não escondida em uma língua morta. C. A advertência contra a mediação humana. A Igreja Católica Romana se colocou como o único mediador entre Deus e o homem, controlando o acesso à verdade. Os tradutores e reformadores combateram essa dependência, sustentando a doutrina do sacerdócio de todos os crentes e a mediação única de Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, lemos o seguinte: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A restrição do acesso à Bíblia foi vista como uma usurpação do papel de Cristo como o único mediador, forçando os crentes a depender de mediadores extras do clero para interpretar a vontade de Deus. D. Consequências da escuridão. A corrupção institucional. Ao retirar a Bíblia das mãos do povo, a Igreja Romana manteve o monopólio e poder sobre as pessoas, impedindo o acesso à verdade da Escritura. As críticas de Lutero, Calvino e outros contra a venda de indulgências, o purgatório e a imoralidade do clero só se tornaram possíveis quando eles puderam comparar as práticas da Igreja com o texto puro da Escritura. A Bíblia serve como luz e juiz contra a cegueira e a corrupção. Salmos número 119, versículo 105, lemos: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A recusa em permitir que essa luz brilhasse sobre o voto e até a própria instituição levou à escuridão espiritual e à necessidade de uma reforma radical. Podemos agora passar para o ponto 2 do estudo: a reforma incompleta, estrutura e doutrina. Ponto 2. A reforma incompleta, estrutura e doutrina. As marcas da incompletude da reforma. A reforma, ao se fragmentar, falhou em restaurar a unidade e a pureza estrutural e doutrinária. A reforma protestante, século XVI, foi completa na sua ruptura com a doutrina da salvação pelas obras, mas mostrou-se incompleta na sua capacidade de unificar o corpo de Cristo e reformar todas as áreas do ensino da Escritura. A fratura da unidade. O princípio do somente a Escritura removeu a autoridade central, o Papa, mas levou a múltiplas interpretações entre os próprios reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, resultando em cisões imediatas, como o conflito sobre a ceia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz:
Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo parecer e em um mesmo intento. A manutenção do modelo estatal. Em muitos lugares, a reforma substituiu o controle de Roma pelo controle do Estado monarca, princípio cuius regio e ius religio, falhando em implementar o sacerdócio de todos os crentes em uma estrutura eclesiástica totalmente autônoma. Vamos agora detalhar e fundamentar o ponto 2. A reforma incompleta, estrutura e doutrina. Este ponto se concentra nas falhas da reforma em alcançar uma unidade e uma separação completa entre a Igreja e o poder secular, apesar da vitória do sola Scriptura, somente a Escritura. A reforma incompleta, estrutura e doutrina. A fratura da unidade, o colapso da autoridade central. Ao rejeitar a autoridade infalível do Papa e do Magistério, o corpo de ensino da Igreja Católica, a reforma abraçou o princípio do sola Scriptura, somente a Escritura. O problema, no entanto, foi que ela não substituiu o Papa por uma autoridade interpretativa única e aceita por todos os reformadores. O resultado foi uma fragmentação imediata e violenta. A divergência teológica, o exemplo da ceia. A grande cisão ocorreu logo no início, no colóquio de Marburg, 1529 d.C., entre Martinho Lutero e Ulrico Zwinglio. O debate sobre a Santa Ceia e Eucaristia era central. Lutero defendeu a consubstanciação, presença real de Cristo com os elementos. Zwinglio defendeu uma visão memorialista simbólica. A ceia é apenas um lembrete. Fundamento bíblico e fracasso na unidade. Ambos os líderes alegavam fidelidade total à Bíblia. A incapacidade de chegarem a um consenso sob a única autoridade da Escritura demonstrou que a interpretação humana continuava sendo um fator de divisão. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo parecer e em um mesmo intento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. O fracasso em manter a unidade levou ao surgimento de luteranos, reformados, calvinistas, zwinglios, anabatistas e, posteriormente, inúmeras outras denominações, provando que a reforma doutrinária foi completa apenas dentro de facções específicas, mas incompleta na criação de um corpo de Cristo unificado. B. O fracasso da reforma eclesiástica, o modelo estatal. O princípio do sacerdócio de todos os crentes é um dos grandes pilares da reforma. Ele afirma que cada crente tem acesso direto a Deus através de Cristo, sem precisar de um sacerdote humano como mediador. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, lemos o seguinte: Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A aplicação plena deste princípio deveria ter levado a uma igreja totalmente independente do controle secular, onde apenas a autoridade da Bíblia e do Espírito Santo de Deus prevaleceria. No entanto, a necessidade de proteção política e militar contra a Igreja Católica Romana e o Sacro Império Romano Germânico fez com que os reformadores adotassem o modelo estatal, cuius regio eius religio, de quem é o reino, dele seja a religião. Este princípio, formalizado na Paz de Augsburgo,
1555 d.C., tornou a religião do povo dependente da religião do príncipe. Dependência política. Ao invés de voltar ao modelo da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, em sua estrutura, como defendiam os anabatistas, a reforma dependeu de príncipes e magistrados para impor a nova fé e fornecer apoio financeiro e militar. Consequências da incompletude estrutural. Substituição de hierarquia. A Igreja trocou o controle do Papa de Roma pelo controle do Estado local. Perseguição mútua. Os reformadores usaram o poder do Estado para perseguir não apenas católicos, mas também outros protestantes que buscavam uma reforma mais radical, como os anabatistas, que defendiam a separação igreja-estado e o batismo somente de adulto. Este compromisso político resultou em uma reforma estrutural incompleta, pois a Igreja continuou sendo, em grande parte, uma instituição ligada ao poder temporal, limitando a pureza e a liberdade que a própria Bíblia demandava. Podemos avançar para o ponto 3 do nosso estudo, a tradição mantida, a doutrina da Trindade, onde exploraremos a seletividade do sola Scriptura, somente a Escritura. Ponto 3. A tradição mantida, a doutrina da Trindade. Um dos exemplos mais importantes da adesão da Reforma à tradição dogmática da Igreja Antiga é a sua firme defesa da doutrina da Trindade. Adesão ao dogma histórico. Enquanto os reformadores rejeitaram a tradição pós-apostólica da Igreja Romana, que sustentava o purgatório e a supremacia papal, eles mantiveram intactos os grandes dogmas definidos nos primeiros concílios ecumênicos, séculos IV e V, em particular, a Trindade. Fidelidade a credos. Os principais credos históricos, como o Credo de Nicéia e o Credo Atanasiano, que articulam a Trindade, um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, foram plenamente ratificados pelas confissões de fé protestantes. O não monoteísmo bíblico puro. A Reforma não defendeu o que poderia ser chamado de um monoteísmo bíblico puro, ou unitarismo que se baseasse estritamente nas passagens da unidade de Deus, o Shema de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, rejeitando as formulações complexas. Pelo contrário, ela considerou a doutrina trinitária como a interpretação correta e essencial das Escrituras. Vejamos o que diz em Isaías capítulo 43, versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, aqui quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. A recusa em defender o monoteísmo estrito, o unitarismo e a perseguição a grupos que o faziam, como Miguel Servet, queimado em Genebra com a aprovação de Calvino, demonstram que, em questões de dogma cristológico fundamental, a Reforma optou pela continuidade com a tradição ortodoxa histórica, aplicando o sola Scriptura para confirmar o dogma, não para reformulá-lo. A tradição mantida. A doutrina da Trindade, versão monoteísta com credos. Este ponto demonstra o limite da Reforma Protestante em aplicar o princípio sola Scriptura, somente a Escritura, de forma total. Ela optou por manter a ortodoxia histórica dogmática, definida por concílios posteriores ao período apostólico, em vez de retornar ao monoteísmo simples da pregação da Igreja primitiva. O monoteísmo da Igreja primitiva e o credo confessional.
A fé da Igreja primitiva, séculos I e II, baseava-se inequivocamente no monoteísmo bíblico e na identificação de Jesus como o Messias Filho de Deus. O Espírito Santo era entendido como o poder, a força ativa ou a imanência de Deus em ação, e não como uma pessoa distinta e co-igual ao Pai. O monoteísmo inegociável. Fundamentação bíblica. O princípio central da fé era a unidade absoluta e singularidade do Pai, o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus senão um. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Isaías, capítulo 43, versículo 10. A confissão essencial e a subordinação. Fundamentação bíblica. A confissão primitiva de salvação concentrava-se na identidade de Jesus, o Messias e Filho de Deus. A própria Escritura aponta para a subordinação funcional do Filho ao Pai, o que contraria o dogma da coigualdade essencial. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Porque o Pai é maior do que eu. João capítulo 14, versículo 28. O credo dos apóstolos, tripartido, não trinitário. Este credo reflete a simplicidade confessional e monoteísta da fé primitiva. Ele é tripartido, Pai, Filho, Espírito Santo, e foca nas ações do poder de Deus, o Espírito Santo. Mas é não trinitário no sentido dogmático, pois não usa os termos técnicos de substância. Veja em seguida o credo apostólico na fórmula original. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. B. O debate dogmático e a adesão ao credo trinitário. O dogma da Trindade, um Deus em três pessoas, foi uma resposta institucional que se desenvolveu séculos depois para harmonizar o monoteísmo com a plena divindade do Filho e a coigualdade do Espírito Santo. Esta fórmula complexa foi a base para a rejeição do monoteísmo bíblico na era da Reforma. O credo niceno-constantinopolitano, dogmático e trinitário. Este credo é a fórmula dogmática criada nos concílios Niceia, 325 d.C. e Constantinopla, 381 d.C. E a sua aceitação pela Reforma demonstrou que ela se alinhou com a tradição dogmática romana estabelecida, rejeitando a simplicidade confessional primitiva da era apostólica.
Agora vamos analisar o texto completo do Credo Niceno-Constantinopolitano. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por meio do qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e se fez homem. Foi crucificado por nossa causa sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. E de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, que é Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e na Igreja, una, santa, católica e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Percebe a alteração feita no credo? Alteração dogmática, fundamentação. O credo niceno altera a simplicidade confessional ao inserir termos técnicos como consubstancial, que definem a Trindade, e refutam o monoteísmo bíblico que não aceitasse a natureza coigual do Filho e do Espírito Santo. Esta fórmula é o ponto de ruptura entre a fé primitiva e o dogma da Igreja Imperial. C. O limite teológico do sola Scriptura na Reforma. A perseguição. A aceitação inquestionável desses dogmas de origem conciliar e a perseguição violenta aos antitrinitários provam o limite do sola Scriptura na Reforma. A perseguição, a aceitação inquestionável desses dogmas de origem conciliar, a heresia. O episódio mais famoso que ilustra o limite da Reforma é o do médico e teólogo espanhol Miguel Servet, 1511 a 1553 d.C. O julgamento em Genebra. Servet foi preso em Genebra e condenado à morte na fogueira por heresia por negar a fórmula da Trindade e defender um retorno ao monoteísmo bíblico. Simbolismo. A execução de Servet simboliza que a reforma estava disposta a usar o poder estatal para manter a ortodoxia histórica dogmática, perpetuando o castigo da heresia que ela criticava na Igreja Romana. A liberdade de interpretação do sola Scriptura era restrita aos limites do dogma estabelecido. Vamos nos concentrar em contar a história de Miguel Servet com o devido rigor histórico e detalhar o contexto de perseguição de dissidentes antitrinitários, tanto pela Igreja Católica quanto pela protestante. A história de Miguel Servet e a perseguição à heresia. O caso de Miguel Servet, 1511 a 1553 d.C., é a ilustração histórica mais contundente do limite do sola Scriptura na Reforma, pois expõe o desejo dos reformadores de manterem a ortodoxia dogmática à Trindade, mesmo através da violência. A. O desafio de Servet ao dogma. Miguel Servet era um médico, geógrafo e teólogo espanhol, um humanista brilhante que ousou ler a Bíblia e a história da Igreja sem os óculos dos concílios. Fundamento de Servet. Ele rejeitou a fórmula da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como pessoas coeternas em uma substância, por considerá-la uma invenção filosófica, grega, e uma corrupção do monoteísmo bíblico original. Servet defendia que o Espírito Santo não era uma pessoa distinta, mas sim o poder ou a manifestação do único Deus, o Pai,
linha de raciocínio que ecoa a fé primitiva. Ponto 3. A obra crucial. Em sua obra Christianisme Restitutio, a restituição do cristianismo, Servet apelou diretamente ao sola scriptura, somente a Escritura, argumentando que a verdadeira fé deveria retornar à simplicidade da confissão apostólica. Mateus 16, versículo 16. B. A perseguição católica e a fuga. A perseguição a Servet começou com a Igreja Católica Romana, que considerava suas visões uma heresia gravíssima. Condenação católica. Ele foi julgado em Vienne, na França, pela Inquisição Católica. Foi condenado in absentia, à revelia, e queimado em efígie, uma vez que havia fugido da prisão. O catolicismo manteve a perseguição por considerá-lo um blasfemo contra o dogma trinitário. C. A execução em Genebra, perseguição protestante. Após fugir da perseguição católica, Servet cometeu o erro fatal de passar por Genebra, a cidade governada pelo principal reformador, João Calvino. A prisão e o julgamento. Servet foi reconhecido e preso. O julgamento subsequente, supervisionado de perto por Calvino, centrou-se unicamente nas suas heresias teológicas, antitrinitarianismo e negação do batismo infantil, e não em crimes civis. O veredito. Calvino e os magistrados de Genebra concordaram que a negação da Trindade era a forma máxima de blasfêmia e merecia a pena de morte, seguindo a lei da época que herdavam da tradição medieval. O martírio. Em 27 de outubro de 1553, Miguel Servet foi queimado vivo em Genebra. A execução foi um ato de intolerância religiosa chocante, demonstrando que, quando o dogma central da fé estava em risco, os reformadores estavam dispostos a usar o mesmo instrumento de violência que condenavam na Igreja de Roma. D. O contexto mais amplo da perseguição de dissidentes. A perseguição aos antitrinitários e outros dissidentes não se limitou ao caso Servet e espalhou-se por toda a Europa. Antitrinitários em geral, muitos teólogos e pensadores que chegaram às mesmas conclusões monoteístas que Servet, como o grupo conhecido como socinianos ou racionais, tiveram que viver em exílio constante, principalmente na Polônia e Transilvânia, ou foram executados em outros locais da Europa. A ortodoxia, tanto católica quanto protestante, via a divergência trinitária como uma ameaça à própria fundação do cristianismo. Perseguição aos anabatistas. Além da Trindade, outros grupos que fizeram uma leitura radical do sola scriptura, como os anabatistas, que exigiam o batismo de crentes adultos com base na Bíblia, foram igualmente perseguidos por ambos os lados. Os anabatistas foram executados por milhares, muitas vezes por afogamento, fazendo o terceiro batismo zombeteiramente, ou por espada, por ameaçarem a unidade do Estado-Igreja. A história de Servet e a perseguição mais ampla atestam que, embora a reforma tenha restaurado o sola scriptura, ela o fez com uma exceção crítica. A autoridade da Bíblia tinha que ser lida e interpretada dentro dos limites do dogma trinitário estabelecido nos concílios do século IV, sob pena de morte. Agora vamos ver a comparação completa e detalhada dos 10 mandamentos bíblicos e dos 10 mandamentos da Igreja Católica, para deixar a evidência da mudança da lei inquestionável. A profecia de Daniel e a mudança da lei. A perseguição e o martírio dos santos do Altíssimo, por um poder institucional,
estão diretamente ligados à profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25, que descreve um poder que cuidará em mudar os tempos e a lei. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Daniel capítulo 7, versículo 25. O período profético, tempo, tempos e metade de um tempo. A expressão profética um tempo e tempos e metade de um tempo refere-se a um período de 1260 anos de supremacia do poder perseguidor e de estabelecimento de sua autoridade para alterar a lei. Duração histórica: 538 d.C., início do domínio civil, até 1798 d.C., fim do domínio com a prisão do Papa. Comparação completa dos 10 mandamentos. A tabela a seguir evidencia as alterações feitas no Decálogo pelo poder eclesiástico, que cumprem a profecia de mudar os tempos e a lei. Posição Decálogo Bíblico Completo. Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17. Decálogo Católico Completo. Catecismo da Igreja. Análise da mudança na lei. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Mantido pelo catolicismo. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Mandamento removido. O catolicismo o omite como mandamento separado para evitar a proibição da veneração de imagens. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomar o seu santo nome em vão. Alteração de posição. Passa a ser o segundo mandamento na lista católica. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Guardar domingos e festas de guarda. Alteração do tempo. O tempo foi mudado do sábado para o domingo, em contraste direto com o texto bíblico. E passa a ser o terceiro mandamento na lista católica. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. Mantido. Passa a ser o quarto mandamento na lista católica. Sexto mandamento: não matarás. Não matar. Mantido. Passa a ser o quinto mandamento na lista católica. Sétimo mandamento: não adulterarás. Não pecar contra a castidade. Mantido. Muda a palavra adulterarás para castidade. Passa a ser o sexto mandamento na lista católica. Oitavo mandamento: não furtarás. Não furtar. Mantido. Passa a ser o sétimo mandamento na lista católica. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não levantar falso testemunho. Mantido. Passa a ser o oitavo mandamento na lista católica. Décimo mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. O último mandamento bíblico é dividido em 2 mandamentos. Nono mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás as coisas alheias. Divisão necessária para manter os 10 mandamentos após a remoção do 2º mandamento.
Conclusão da alteração profética. O ato de remoção do segundo mandamento e, crucialmente, a alteração do tempo de adoração, do sábado para o domingo, pela autoridade eclesiástica. E também a mudança da ordem correta de cada mandamento na lista católica são a prova histórica do cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Esta alteração na lei representa o ponto de maior falha do sola scriptura na Reforma, que ao invés de restaurar o quarto mandamento, endossou a mudança feita pela tradição. Podemos prosseguir para o ponto 4 do nosso estudo, a reforma incompleta, a questão do dia de repouso. Ponto 4. A reforma incompleta, a questão do dia de repouso, a violação da lei e do tempo. A falha em aplicar o sola scriptura de forma total também é evidente na guarda do dia de repouso, o sábado na Bíblia e o domingo na tradição. O sábado, sétimo dia, é o dia de repouso e adoração ordenado no Decálogo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Manutenção do domingo. As igrejas reformadas mantiveram a observância do domingo, primeiro dia da semana, uma mudança efetuada pela autoridade da Igreja Romana séculos antes. Essa manutenção foi um exemplo de como a força da tradição institucional prevaleceu sobre o mandamento bíblico literal, em contraste com a ruptura radical em outras áreas doutrinárias. A incompletude da reforma na questão do dia de repouso. Este ponto usará a tabela comparativa do Decálogo, ponto 3, como sua principal fundamentação, demonstrando como a tradição eclesiástica prevaleceu sobre o sola scriptura. A reforma incompleta, a questão do dia de repouso. Este ponto demonstra como a tradição eclesiástica, agora ligada aos costumes, prevaleceu sobre o mandamento bíblico explícito, provando a aplicação seletiva do princípio sola scriptura. A reforma, embora tenha corrigido a doutrina da salvação pela graça, manteve a alteração na lei, o tempo, profetizada em Daniel capítulo 7, versículo 25. A. O fundamento bíblico da guarda do sábado. O mandamento de guardar o sábado é um preceito da lei moral de Deus, estabelecido na própria fundação da terra e reafirmado no Decálogo. Memorial da criação. O propósito. O sábado, o sétimo dia, foi santificado e abençoado por Deus ao final da semana criativa, muito antes da existência da nação de Israel. Ele não é uma mera lei cerimonial. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis capítulo 2, versículos 2 a 3. O mandamento no Decálogo, a ordem. O quarto mandamento é a ordem mais extensa do Decálogo, e começa com a palavra lembra-te, indicando que a guarda do dia já existia. Ele identifica o sábado como o sétimo dia da semana. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. B. A ausência de mudança no Novo Testamento. O Novo Testamento nunca revoga o sábado como parte da lei moral, nem transfere a observância do sétimo dia para o primeiro dia, domingo.
A prática de Jesus e dos apóstolos. Jesus, Lucas 4, versículo 16, e o apóstolo Paulo, Atos 13, versículos 42, 44, Atos 17, versículo 2, consistentemente observavam o sábado e ensinavam nas sinagogas nesse dia. A única controvérsia bíblica era sobre como guardar o sábado, e não qual dia guardar. O argumento da lei. O Novo Testamento mantém a validade da lei moral. O apóstolo Tiago reforça que quebrar um único mandamento da lei, que inclui o sábado, torna o indivíduo culpado de quebrar todos eles. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. C. Fundamentação histórica. A mudança pela tradição e pelo Estado. A transição da observância do sábado para o domingo ocorreu fora da autoridade das Escrituras, baseando-se em eventos históricos, decisões eclesiásticas e legislação civil, cumprindo a profecia de Daniel de mudar os tempos. Influência pagã e solar. No Império Romano, o primeiro dia da semana era dedicado ao sol, dies solis. Com a conversão de muitos pagãos ao cristianismo, houve uma pressão para conciliar a nova fé com o costume. Decreto Imperial, Constantino 321 d.C. A mudança do dia de descanso foi estabelecida no Império Romano pelo imperador Constantino, que promulgou uma lei tornando o venerável Dia do Sol, domingo, um dia de descanso para os citadinos. Esta foi uma lei civil e não uma ordem divina. Consolidação eclesiástica. A Igreja Católica Apostólica Romana, ao longo dos séculos, a autoridade sobre o templo e a lei, consolidando a observância do domingo como um sinal de seu poder. A Igreja Católica, em virtude de sua missão divina, mudou o dia de sábado para domingo. Trecho de uma declaração histórica frequentemente citada por autoridades católicas para confirmar sua autoridade sobre as Escrituras. D. A incompletude da Reforma. A Reforma Protestante, que brandia o sola scriptura, somente a Escritura, falhou em aplicar esse princípio ao quarto mandamento, optando por endossar o costume estabelecido pela tradição eclesiástica e civil. A contradição. Os reformadores exigiram a eliminação do purgatório, da venda de indulgências e do papado, doutrinas sem fundamento bíblico, mas mantiveram o domingo como dia de adoração, apesar de não haver nenhuma passagem bíblica que autorize essa mudança do tempo do decálogo. A prova na lei. A tabela comparativa do ponto 3 demonstrou que a Igreja Romana alterou o quarto mandamento bíblico de "lembra-te do dia do sábado" para "guardar domingos e festas de guarda". O endosso. Ao aceitar o domingo, os reformadores, em essência, endossaram a autoridade eclesiástica que havia exercido o ato profetizado em Daniel capítulo 7, versículo 25, de mudar os tempos e a lei. A reforma foi, portanto, incompleta na restauração da lei de Deus. Podemos prosseguir para o ponto 5 do nosso estudo: as limitações escatológicas, a questão da volta de Cristo. Ponto 5. As limitações escatológicas, a questão da volta de Cristo. A reforma não se dedicou a uma reforma profunda da escatologia, doutrina dos últimos tempos, mantendo as doutrinas medievais sobre o futuro do reino. Amilenismo e o foco no céu. Os reformadores seguiram amplamente a visão amilenista de Agostinho, vendo o milênio como um período simbólico. Manteve-se a doutrina de morar no céu,
A esperança final e a recompensa do crente foram afirmadas como o estado eterno no céu, em oposição à doutrina do purgatório. A salvação garantia a morada celestial. Mas tínhamos confiança e desejávamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. A reforma cumpriu seu papel de restaurar o evangelho da graça, mas sua natureza incompleta se manifesta na manutenção de dogmas, trindade, na observância do dia domingo e na escatologia. Há milenismo, legados pela tradição eclesiástica que, em outras áreas, era vigorosamente rejeitada. Vamos agora iniciar e detalhar o ponto 5 do nosso estudo. Limitações escatológicas, a tradição sobre a morte e a alma. A falha final da reforma em aplicar o sola escritura ocorreu no campo da escatologia, doutrinas do fim, onde dogmas filosóficos de origem grega, platonismo, foram mantidos em detrimento do ensinamento claro das escrituras hebraicas e cristãs sobre a natureza da morte e a esperança futura. A doutrina antibíblica da imortalidade da alma. A crença na imortalidade da alma, a ideia de que a alma é uma entidade separada que sobrevive à morte e ascende imediatamente ao céu ou ao inferno, não é ensinada na Bíblia, mas foi incorporada à teologia cristã através do platonismo, tornando-se um dogma central da Igreja Romana. A Reforma manteve este dogma. O ensino bíblico, a mortalidade da alma. A Bíblia descreve a morte como um estado de sono inconsciente, a alma é mortal. À espera da ressurreição. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmos número 115, versículo 17. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa mais, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. A esperança da ressurreição. Se a alma fosse imortal e ascendesse ao céu na morte, a doutrina central da ressurreição perderia seu propósito e urgência, pois a recompensa já teria sido recebida. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal, para a ressurreição da condenação. João, capítulo 5, versículos 28 a 29. O reino milenar de Cristo na Terra. A esperança literal e as duas ressurreições. A doutrina do reino milenar, ou milênio, é o cumprimento da promessa de Cristo reinar por 1000 anos sobre a Terra. Sua literalidade é estabelecida pela ressurreição, que anula a necessidade de uma alma imortal e imediata recompensa celestial. A ressurreição distinta, prova contra a imortalidade da alma. As Escrituras ensinam claramente que haverá duas ressurreições, separadas pelo período do milênio. Esta separação temporal é o argumento final contra a doutrina da imortalidade da alma, que foi mantida pela Reforma. A primeira ressurreição, a ressurreição da vida. Ocorre na segunda vinda de Cristo no início do milênio. É exclusivamente para os justos que morreram na fé bíblica e obediência. É o evento que lhes confere a imortalidade para que possam reinar com Cristo durante os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A segunda ressurreição, a ressurreição do julgamento e condenação, ocorre após o milênio, quando os 1000 anos se encerram e Satanás é solto. É apenas para os ímpios que morreram. Eles são levantados apenas para receberem o julgamento final. Quem não tiver seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, Geena Inferno, para a condenação. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então, abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A primeira ressurreição é o portal para o reino milenar de Cristo na terra. Se a alma fosse imortal e já estivesse no céu, a ressurreição do corpo seria desnecessária para o reinado. A promessa bíblica é que a recompensa final e o governo de Cristo ocorrem na terra. O reino terreno. Os mansos herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. O milênio é o período intermediário de restauração e reinado dos justos, preparando a terra para sua renovação final. A falha da reforma. A reforma, ao manter a doutrina da alma imortal, comprometeu a importância da ressurreição, fazendo do retorno de Cristo um evento menos urgente para a recompensa dos justos, contrariando o testemunho de Apocalipse sobre as duas ressurreições distintas. A crença no reino milenar e nas duas ressurreições confirma a restauração final da verdade. Ponto 6. Que insiste na literalidade das Escrituras e na total dependência do poder de Deus para conceder a vida eterna. A reforma, ao manter a doutrina da imortalidade da alma, perpetuou o engano original do Jardim do Éden. Certamente não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo 4. O desvio da morada final. Céu e terra restaurada. Relacionada à imortalidade da alma, a reforma manteve o ensino de que a recompensa final do crente é a morada eterna no céu. Isso contradiz a promessa bíblica de que a morada final e eterna dos salvos será a terra nova, restaurada e aperfeiçoada. A promessa da herança na terra. As Escrituras consistentemente apontam para a terra como o domínio final dos justos, após a segunda vinda de Cristo. Como já vimos em Mateus capítulo 5, versículo 5, a promessa que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A Nova Jerusalém desce. A Bíblia é explícita ao descrever a capital do reino de Deus, a Nova Jerusalém, descendo do céu e se estabelecendo na terra nova, onde Deus habitará com a humanidade. E vi um novo céu e uma nova terra. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, e ouvi uma grande voz do céu que dizia:
Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 3. Ao manter a crença popular de que o céu é a morada final e exclusiva, a reforma enfraqueceu a doutrina da restauração completa da criação e a literalidade das profecias. A tradição remanescente, síntese da incompletude. A reforma protestante, embora tenha sido um marco na história da fé, foi profundamente incompleta, pois falhou em quebrar os laços com 4 pilares dogmáticos da Igreja Romana. Doutrina, teologia. Manteve o dogma da Trindade, credo niceno, perseguindo o monoteísmo bíblico, Miguel Servet. Lei, moral. Manteve a alteração da lei, o tempo, profetizada em Daniel 7:25, substituindo o sábado pelo domingo. Morte, escatologia. Manteve a doutrina da imortalidade da alma, origem filosófica, negando o sono da morte e a dependência exclusiva da ressurreição. Recompensa, escatologia. Manteve a ideia de uma morada final no céu, em vez da terra nova, enfraquecendo a promessa da restauração de todas as coisas. Ponto 6. A restauração final. O remanescente profético. Igreja de Deus do sétimo dia. Este ponto demonstra que a reforma incompleta do século XVI levou à necessidade de um movimento de restauração final, que cumprisse a promessa de fidelidade total às Escrituras, representado por aqueles que mantiveram a continuidade histórica da verdade. A continuidade histórica da lei e do remanescente. Ao contrário da narrativa de que o sábado foi completamente perdido após o domínio da Igreja Imperial, o estudo histórico revela a existência de grupos que, apesar da intensa perseguição, passaram por todos os séculos guardando os mandamentos de Deus, em especial o 4º mandamento. Fidelidade através da perseguição. A história registra a persistência de grupos como os valdenses, ou Vaudois, os cátaros e outras comunidades isoladas na Europa e Ásia Menor, que em vários momentos históricos mantiveram a observância do sábado e outros ensinamentos bíblicos, sobrevivendo ao período de perseguição de 1260 anos, 538, 1798 depois de Cristo, chegando até nós. A Igreja de Deus do sétimo dia não é um mero produto do século XIX, mas a manifestação organizada e pública do remanescente que manteve a linha ininterrupta de fidelidade à lei e ao Evangelho, emergindo no tempo do fim para pregar a restauração completa da verdade. A identificação bíblica e a fidelidade. O povo de Deus no tempo do fim é profeticamente identificado com o grupo que rejeitou a tradição, a alteração da lei, ponto 4, e os dogmas escatológicos, ponto 5, a condição de sobrevivência, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Este grupo não sucumbiu à perseguição nem às doutrinas antibíblicas, mantendo as 2 marcas da fé pura. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. O sinal da perseverança. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. A perseverança deste remanescente até o fim é baseada na lei e na fé restaurada.
Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. C. A restauração doutrinária completa. O movimento da Igreja de Deus do sétimo dia representa o cumprimento do ideal do sola Escritura, somente a Escritura, em sua totalidade, corrigindo as 3 falhas principais da reforma incompleta. Lei. Restauração do sábado do sétimo dia. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, rejeitando a alteração do tempo imposta pela autoridade eclesiástica. Ponto 4. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, está escrito: Lembra-te do dia do Shabat, sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o sétimo dia da semana é o Shabat, sábado, consagrado a Yahvé, teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no sétimo dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat, sábado, e o separei para ser um dia santo. Dogma. Restauração do monoteísmo bíblico e da natureza de Cristo, rejeitando o dogma da Trindade. Ponto 3. João capítulo 17, versículo 3, está escrito: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 4 a 6, está escrito: Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. Escatologia. Restauração da mortalidade da alma. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Rejeitando a doutrina filosófica da imortalidade inerente. Ponto 5. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, está escrito: Porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. A Igreja de Deus do sétimo dia é, portanto, a manifestação daquele grupo que não aceitou a incompletude da reforma e manteve viva a reforma contínua, restaurando a fé à sua pureza apostólica e profética. Ponto 7. A manutenção da tradição no culto, o uso de imagens e orações. Este ponto aborda como a reforma falhou em restaurar a adoração à sua pureza bíblica, mantendo práticas e objetos que contrariavam o mandamento de Deus e a simplicidade do Novo Testamento. A. Iconoclastia parcial e a violação do segundo mandamento. Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 5. O segundo mandamento proíbe a criação e o uso de imagens de escultura na adoração. A Igreja Católica Romana removeu este mandamento do seu decálogo. Ponto 3. E a reforma, em muitas de suas vertentes, não o restaurou totalmente em sua aplicação prática. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus,
nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Êxodo capítulo 20, versículos 4 a 5. O compromisso luterano e anglicano, incompletude. Enquanto o calvinismo adotou o iconoclasma, destruição de ícones, as igrejas luterana e anglicana mantiveram em seus templos altares, crucifixos, velas e ornamentos. A manutenção de imagens e objetos visuais como focos de devoção ou auxílios à oração representa uma ambiguidade que manteve a forma de culto da tradição, comprometendo a clareza do decálogo. A santidade dos objetos. Espírito e verdade. A manutenção de objetos físicos como focos de adoração desvia a fé da sua pureza espiritual, violando o princípio de que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, e não através de formas materiais. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 24. B. Orações repetitivas e liturgias rituais. A Reforma condenou as orações aos santos, mas muitas vezes falhou em eliminar totalmente as formas de oração repetitiva e ritualística da tradição. A condenação de Cristo. Jesus condenou a prática de usar muitas repetições na oração, prática comum no catolicismo. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus capítulo 6, versículo 7. Manutenção de fórmulas. Igrejas como a anglicana e parte do luteranismo mantiveram liturgias rígidas e fórmulas de oração padronizadas. Embora diferentes das católicas, essas práticas distanciavam-se da simplicidade e espontaneidade da oração pessoal, sendo mais um exemplo onde a tradição e o ritual prevaleceram sobre a simplicidade do ensinamento de Cristo. Ponto 8. O sacramento e o ritualismo. A doutrina da presença real. Este ponto analisa como os reformadores não conseguiram se libertar totalmente da doutrina medieval da presença real de Cristo nos sacramentos e falharam na restauração da ceia e do batismo à sua forma apostólica. A. O sacramento da ceia, presença real, memorial puro. Os reformadores rejeitaram a transubstanciação, catolicismo, mas a maioria não restaurou a ceia como um simples e puro memorial. Luteranismo, consubstanciação. Martinho Lutero manteve a consubstanciação. Cristo está copresente nos elementos, defendendo que o corpo e o sangue de Cristo estão literalmente presentes. Ao defender a presença real, Lutero manteve o mistério sacramental e ritualístico, contrariando a natureza simbólica e recordativa do mandamento de Jesus. Fazei isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, versículo 19. A frequência da observância e o 14 de Nissan. A falha no ritualismo também se manifestou na frequência e data da ceia. A Igreja Apostólica estabeleceu a ceia como substituta do memorial da Páscoa, que era um estatuto divino com data fixa. O movimento de restauração completa, ponto 6, reconheceu que a ceia deve ser observada apenas uma vez por ano, no dia 14 de Nissan, o dia do sacrifício do Cordeiro Pascal, em obediência estrita ao calendário bíblico e ao comando. O Senhor te ordenou a observância da Páscoa à tarde, ao cair do sol, no tempo determinado,
no dia 14 do mês de Nissan. Números capítulo 9, versículo 3. A ceia é feita no mesmo dia que Jesus realizou, no dia 14 de Nissan, em sua memória. Pois também nesse dia, Jesus foi entregue e morto como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No dia 14 de Nissan, Jesus realizou a ceia um dia antes da Páscoa judaica e inaugurou a nova aliança no seu sangue. Ou seja, Jesus morreria naquele mesmo dia e seu sangue seria derramado e consumando a obra de salvação. B. O sacramento do batismo. A tradição do batismo infantil. Outro rito fundamental mantido pela Reforma foi o batismo infantil, pedobatismo, que contraria a prática apostólica e o princípio do sola fide, salvação pela fé individual. A base bíblica, batismo de crentes. O Novo Testamento ensina que o batismo deve ser precedido pela fé e pelo arrependimento. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. O vínculo com a Igreja Estatal. O batismo infantil foi consolidado na Igreja Romana para garantir a filiação à Igreja Estatal. A Reforma, ao manter esta prática sem base bíblica explícita, demonstrou que o conceito de igreja territorial, Estado-Igreja e a tradição eclesiástica prevaleceram sobre a pureza do sola scriptura. Os grupos que restauraram o batismo de crentes adultos, os anabatistas, foram perseguidos tanto pelos católicos quanto pelos protestantes. A manutenção da consubstanciação e do batismo infantil prova que os reformadores não conseguiram romper totalmente com o misticismo sacramental e o vínculo com o Estado herdados do período medieval, comprometendo a pureza da adoração e do ritual bíblico. Conclusão: o chamado à restauração total. Amados, a Reforma foi uma luz, mas não a aurora completa. A aplicação plena e irrestrita do sola scriptura é o que define o remanescente profético, que corrige as falhas da Reforma e restaura a sã doutrina em sua totalidade. O estudo detalhado sobre a Reforma Protestante demonstra que ela foi um movimento de restauração parcial, uma luz essencial que devolveu o princípio da justificação pela fé, sola fide, mas que falhou, tragicamente, em aplicar o princípio sola scriptura, somente a Escritura, de forma integral e coerente. O resultado dessa incompletude foi a manutenção de dogmas e práticas herdados da tradição eclesiástica que eram contrários à simplicidade apostólica. As falhas sistêmicas e a profecia cumprida. A Reforma não conseguiu romper com a autoridade que cuidou em mudar os tempos e a lei. Daniel capítulo 7, versículo 25. A falha se manifestou em 3 pilares fundamentais, sustentando o legado do período profético de 538 a 1798 d.C. Área da falha: doutrina mantida, a contradição bíblica, dogma e autoridade. Ponto 3. A Trindade, credo niceno, levando à perseguição de monoteístas bíblicos. Miguel Servet. O monoteísmo bíblico simples. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Lei e tempo. Ponto 4. A observância do domingo, endossando a alteração do tempo feita pela Igreja. O sábado do 7º dia. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, como memorial da criação. Escatologia. Ponto 5. Imortalidade da alma e recompensa imediata no céu. O sono da morte. Eclesiastes capítulo 9,
versículo 5. E a esperança na ressurreição e no reino milenar na terra. Apocalipse capítulo 9, 20. Culto e ritual. Ponto 7, 8. Rituais repetitivos, consubstanciação, batismo infantil e a observância da ceia por costume, e não no 14 de Nissan. A simplicidade e pureza do culto em espírito e verdade, e a observância da ceia como memorial. Lucas capítulo 22, versículo 19. O fracasso em aplicar o sola scriptura de forma total, e o fato de as igrejas protestantes terem mantido o conceito de igreja estatal e a coerção contra a heresia, prova que a reforma foi uma luz inicial, mas não a restauração final. A Igreja de Deus do sétimo dia. Ponto 6. Representa o movimento profético do remanescente. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Este movimento, que possui a continuidade histórica da fidelidade através dos séculos, surgiu para finalizar a reforma e restaurar a verdade em sua plenitude, a sã doutrina. Lei, restaurando o sábado e o 14 de Nissan. Obediência completa ao tempo de Deus. Dogma, restaurando o monoteísmo bíblico. Escatologia, restaurando a mortalidade da alma e o reino literal de Cristo na terra. A conclusão definitiva é que o verdadeiro sola escritura, somente a Escritura, exige que a fé e a prática sejam baseadas unicamente na Bíblia, sem aceitar qualquer doutrina ou prática que seja fruto da tradição eclesiástica ou filosófica que se estabeleceu durante o período de escuridão da Igreja. Apelo final. O Eterno nos chama a total fidelidade, que possamos ser aqueles que a necessidade da restauração plena. Amém? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus e a Jesus, nosso Redentor. Fiquem todos na paz e na proteção do Eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para ter acesso a mais estudos da sã doutrina, acesse os seguintes canais no YouTube. Canal Enxergando a Verdade Bíblica, YouTube. Canal do Evangelista Flávio, YouTube. Canal O Caminho Estreito, YouTube. Canal Como Diz a Escritura, YouTube. Canal A Plenitude das Escrituras, YouTube. Canal Viver é Cristo, YouTube. Se inscreva nestes canais e assinem o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos e transmissão de live ao vivo. Acesse também o site da Igreja de Deus, Movimento Congregacional em www.igrejadedeus.com.br. Neste site, você encontrará vários estudos da sã doutrina, seja em áudios, vídeos e PDF. Paz seja convosco.